Salve, salve cartoleiro, vamos a vídeo de dicas, rodada 13 para vocês, atualizar aqui o nosso time aqui, fazer aquele esboço e trazer as dicas para vocês, posição por posição ali, para ajudar vocês a escalar. Mas antes, eu pedi para você aí deixar seu like, seu comentário aí, que ajuda a gente a crescer também, se inscreve no canal aí para a gente continuar produzindo, continuar ajudando vocês a mitar nas suas ligas. Instagram nosso aí, se puder seguir, Telegram também tá aí para entrar no link aí. A gente posta algumas dicas adicionais lá, tudo isso de graça para vocês. Mas vamos lá, passar pelo desempenho do nosso time na rodada 12. Fomos muito bem aí, 82 pontos na rodada, mais uma vez acima da média dos cartoleiros. Nossas cartoletas se mantiveram ali nas 152, né? Perdemos um pouquinho, mas tá bom aí, a gente foi muito bem, 82 pontos. Faltou o Pita nesse time aqui, acabamos não escalando, mas acertamos outras duas posições. No time Telegram lá, alternativo, indiquei o Pita, então por isso que é bom vocês também estar lá presentes, né? Vamos passar aí pelas nossas jogos dessa rodada. Então a gente tem abrindo a rodada aí Botafogo recebendo o Internacional, Bahia e Santos e o Remo e Cruzeiro, então 3 jogos abrindo a rodada. São Paulo e Mirassol, Corinthians e Vasco, Grêmio e Coxa, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Vitória, Fluminense e Chapecoense e Atlético Mineiro e Flamengo. Então temos bastante jogos equilibrados aí nessa rodada, então não temos tanto amplos favoritos ali, com exceção acho que de Atlético e Fluminense, que a gente pode considerar como principais favoritos aí. Vamos vender aqui e começar pelo nosso grande ataque, né? Então aqui a gente já tem alguns nomes interessantes para a rodada aí. Pedro, né? Escalamos na última aí. Precisa de 8 para valorizar aí, tá desvalorizado na verdade. Então, acho que um nome interessante, né? Acho que o Flamengo vem jogando muito bem. O Flamengo tem melhorado o seu futebol, né? Então, acho que é um nome bem interessante para a rodada. Carlos Vinícius, gosto também para essa rodada, né? O Coxa, apesar do Coxa ser um visitante indigesto, mas quem sabe o Carlos Vinícius possa reencontrar um golzinho. Nomes que eu gosto bastante para rodada, acho que um jogo aí que o São Paulo tende a marcar gols, apesar da melhora do Mirassol, acho que é um jogo para gols aí. É o nosso Luciano e o Caleri. Eu prefiro um pouquinho mais o Caleri aqui, eu vou estar indo com ele por enquanto no meu time. Andrés Gomes. Acho que um jogo bem equilibrado aí contra o Corinthians. O Corinthians poupou na Copa do Brasil, então foi com o time um mistão, então vem com força máxima aí. Mas Andrés Gomes a gente sabe do potencial de média básica, né? Então são ele como o Lucas Sonier são esses caras de média básica. Caio Jorge aí, um jogo talvez para gol em cima do Remo, pode ser uma aposta interessante, né? Yuri Alberto também é um nome que eu gosto para rodada. E o nome para mim, acho que unanimidade para rodada aí é o Kevin Viveiros, acho que vem em ótima fase aí, principalmente em casa, né? O Atlético é muito forte em casa, então tem o pênalti a seu favor, então é um nome bem interessante. Canóbio também, eu acho um nome bem interessante. Um jogo bem favorável aí contra a Chapecoense. Aqui a gente também vai monitorar quem que joga. Se joga Kennedy, se joga Castilho, né? Quem que vai estar sendo a dupla de ataque junto com o Canóbio também são boas opções, né? Nomes talvez do Bahia aí pela fragilidade defensiva do Santos também são nomes interessantes. Alternativos ao próprio Kevin Viveiros, o Mendonça também, né? Em casa produz bastante. Mas por enquanto que eu vou estar fechando com o Pedro, dando aí, cercando esse ataque do Flamengo, né? E falando de Flamengo, é claro que a Arrascaeta e o Paquetá são boas opções. O Paquetá está suspenso nessa rodada, então não joga. Então a Arrascaeta passa a ter um papel ainda mais importante nesse meio de campo ali do Flamengo. Então é um nome interessante. Precisa de bastante pulverizar, mas a gente sabe do potencial, né? O Flamengo poupou na Copa do Brasil, então é um jogo bem interessante aí. O Galo vem com uma certa dificuldade também no campeonato. Danilo, gosto bastante. Última rodada ele fez 10 pontos fora de casa. Meio de semana foi poupado, entrou só depois, também participou de gol, então um nome bem interessante. Eu vou estar indo aqui, né? Até pela fragilidade do Internacional, vem bem mal no campeonato aí. Arias, opção bem interessante aí, aquele nosso monstrinho de média básica, apesar de ter decepcionado a gente na última, né? Mas é claro que foi um jogo que o Murilo foi expulso, então já afeta aquela dinâmica do jogo, com certeza afeta a pontuação do nosso meio de campo ali, né? Mas é um nome bem interessante, assim, esses nomes do Palmeiras. G. Lucas, 12 pontos na última rodada, mesmo sem participar de gol.
contra o jogo contra o Flamengo, fora de casa, e agora pega o Santos, né? Então o Santos aí vem sofrendo gols, rodada sim, rodada também, então acho que é um nome bem interessante. O Bahia precisando dar uma resposta, né? Depois dessa louvada aí que levou do Remo no meio de semana, então o G. Lucas acho que é um nome bem interessante para a rodada. E eu vou estar indo com ele aqui, tem aí do ex para cima também, então um nome bem interessante. E para mim aqui eu vou estar fechando meu de campo já, é o Savarino, acho que é um nome aí que na ausência do Lúcio Acosta, que se machucou, tem ganhando mais destaque nesse meio de campo do Fluminense e tem um confronto super favorável, né? Então a gente vale muito a pena a gente cercar esse ataque do Fluminense, seja com o Savarino, seja com o Canóbio, seja com a dupla deles, né? Então, com certeza vale a pena a gente estar com esse meio de campo, né? Nomes do Corinthians ali um pouco mais alternativos, a gente teria Breno Midon, Garro, né? Então, Everton Ribeiro também ali do próprio do próprio Bahia também são opções interessantes para a rodada. Laterais aí a gente agora entrando no nosso aspecto defensivo do nosso time, principais SGs para a rodada para mim, eu vou colocar o Fluminense como um dos principais aí, pensando principalmente porque pega uma Chape e é um jogo em casa, então o Fluminense acho que tem um potencial bacana de SG. Outro SG para mim também é o Atlético Paranaense. E a gente tem alguns SG mais ousados. Vamos confiar talvez num Flamengo, fora de casa num SG, num Palmeiras, contra o Bragantino, que são dois bons times, duas boas defesas. Então a gente também tem esse potencial. São Paulo, um pouco mais ousado ali também, esse SG. E o próprio Bahia também, né? Pela dificuldade defensiva do Santos foi para escalar o meia. E a dificuldade ofensiva do Santos também para a gente escalar os laterais. E com isso, tá aqui um nome que a gente sempre escala e a gente acerta a escalação dele, né? A gente escalou aqui quando fez 18, a gente escalou aqui quando fez 11, mas a gente não escalou aqui. Então a gente tem acertado com frequência a rodada que o Juba mita. Então vamos escalar ele. Então não vou falar para não zicar. Então Juba neles. Outros bons nomes para a rodada aí, claro que a gente tem Capixaba, aquela regularidade, apesar de ter decepcionado a gente, né? Mas acho que o jogo é interessante que pode propiciar para eles desarmes ali, principalmente marcando esses meias ali esses meias e o ataque do Palmeiras, né? Facu Lopes, Arias, são caras que partem para cima, né? Então, Matheus Bidu, nome interessante do Corinthians aí, vem numa regularidade muito boa, gosto também para a rodada. Laterais aqui do Botafogo, Alex Telles, é um nome interessante, talvez um SG um pouquinho mais ousado e tem um pênalti ao seu favor, né? Lucas Ramon, gosto para essa rodada aí, acho que é um potencial bacana aí que não participou de gol ainda, mas é um cara que não fez gol ainda, né? Mas é um cara que tem bastante desarmes, então pode ter um SG aí um pouquinho mais ousado, acho um nome bem interessante. Opções do Fluminense aí também são boas, né? Principalmente pelo SG e até também pensando no próprio potencial ofensivo, né? Que o participar de gols aí contra a Chapecoense. Esquivel do Atlético Paranaense também, né? Uma opçãozinha aí de SG, mas por enquanto aqui eu vou estar fechando com o Lucas Ramon. Mas com bastante dúvida ali se eu vou com o Arana ou não, pensando nesse potencial ofensivo do Fluminense. Zagueiros. Aqui para mim um dos principais zagueiros para mim aqui eu trago o Arthur Dias do Atlético Paranaense, né? Então um nome aí que está desvalorizado, chance de SG em casa, é um cara que produz scout, não é aquele zagueiro só dependente do SG, de um gol, num cruzamento. Então um cara que produz um scout, eu acho um nome bem interessante. Vai estar no meu time aqui, tá desvalorizado, então tem potencial de valorização. Outros bons nomes aí a gente tem o próprio James do Fluminense, é um nome interessante, pensando até no próprio SG, cercando ali que eu não coloquei ninguém. Alexander Barbosa, também é um nome interessante aí, pode ter participado de gols também, né? A gente sabe do potencial dele também. Nomes um pouquinho fora da curva, os próprios nomes do Flamengo, a gente sempre sabe do potencial ofensivo deles. Sabino do São Paulo e o Noriega também aqui, que joga como volante. Por enquanto, vamos deixar aberto essa nossa vaguinha ali de zagueiro. E aqui os nossos goleiros, né? Acho muito interessante a gente ter aí opções de goleiro. Fábio, como eu falei, um SG bem possível ali em cima da Chape. Santos também. Rafael, talvez um potencial de SG mais defesas, né? O Mirassol tem melhorado o seu desempenho no campeonato, então com isso vem produzindo mais finalizações. Então são nomes interessantes para a rodada aí
E por enquanto aqui vou fechar com o Rafael. Vamos ver se a gente consegue fazer uma estratégia de diante negativo com ele. Não conseguimos. Então vamos ter que escalar o nosso Rafael aqui sem estratégia anti-negativa aqui, porque tá todo mundo verdinho. Técnico, para mim o principal favorito da rodada é o Fluminense, então vou estar indo com o Zubeldia, sem muito segredo aqui. Outras boas opções aí a gente tem Odair Helman, opçãozinha até mais. Então outras opções aí eu trago Odair Helman, né? Luiz Castro do Grêmio também é uma boa opção. Os times principais dariam um Abel, e um Leonardo Jardim também. E o próprio Rogério Ceni, né, do Bahia também é uma boa opção. Então, fechando a zaga aqui, eu vou cobrir o SG do Fluminense com o Zubeldia e por enquanto eu vou estar dando um voto de confiança aí com o Alexander Barbosa no meu. E para finalizar o nosso time aqui, então eu vou lá no nosso banco de reservas. O Everton, Arana, Aguirre, Garro e Canóbio como reserva de luxo. E a faixa de capitão nessa rodada vai para o Kevin Viveiros. Em casa, vem jogando muito bem. E vou dar esse voto de confiança para ele nessa rodada. Então é isso, galera. Fechamento no mercado sábado, 6h30. Então se liga no nosso Instagram que a gente posta o nosso time atualizado. E outras dicas a mais também lá. É isso. Valeu. Não se esquece do like e